Então, Ederson, assim, a partir desse trabalho que você já faz aí há 14 anos à frente da Rota, eu queria que você destacasse, ressaltasse esse ponto que, quando a gente fala de transformação digital, é muito mais do que simplesmente ter o perfil nas redes sociais, né, e publicar coisas para as pessoas curtirem. Vai muito mais além disso, então, passo de novo a bola para você que possa falar da transformação digital. Realmente, de fato, Adriano, a questão da transformação digital, ela não é somente, de forma literal, a questão de redes sociais ou de coisas afins voltado para o social media, como a gente diz. A transformação hoje, ela tem um papel chave na transformação, inclusive, da questão estratégica da empresa, da questão estrutural da empresa, da questão cultural da empresa, passando, obviamente, por um processo por todas essas áreas. Eu gosto muito da definição de transformação, porque transformação é o ato, o efeito de transformar-se. Essa palavra transformar-se, como eu estava dizendo, arremete para dentro de si, ou para dentro da sua organização, ou para dentro da sua empresa. Sim. Porque tudo, obviamente, começa pro lado de dentro. Perfeito. Né? Uma segunda variação para a questão de transformação é que vem atrelada a outras duas palavras. Primeiro, criatividade. Segundo, inovação. Inovação, perfeito. Né? E inovação é uma palavra hoje meio que está na boca de todo mundo, de todas as empresas. Todas as empresas, em todos os segmentos praticamente, buscam essa inovação para dentro dos seus negócios, para dentro do seu core business. E a inovação é a ação, o efeito de inovar, ou seja, de se transformar modificando, né? Antigos costumes, manias, legislações, processos e etc. Mas eu gosto muito da característica ou da transformação no sentido de inovação determinada por Murilo Gun. Ele diz que inovação é pensamento, execução e transformação. Então, o que nós estamos vendo é perfeito essa conotação dele, porque passa exatamente por toda a espinha dorsal de uma empresa, desde o pensamento, planejamento, até a parte de transformação, obviamente, passando pelo operacional e execução do serviço ou do produto em si. Maravilha. Então, por exemplo, a criatividade dentro desse processo, no ano de 2019, o ano passado, foi eleita a habilidade mais importante do planeta e eleita como a principal característica e competência principal dentro do LinkedIn. Ou seja, pessoas que têm essa capacidade de se transformar, se reinventar, ser criativo, se inovar e de ser criativo, são as pessoas que estão melhores posicionadas. Trazendo isso para dentro do negócio, as empresas que começaram essa transformação digital há 2, 3 anos atrás, hoje estão surfando nessa onda muito bem. Outras empresas mais tradicionalistas, e quando digo tradicionalistas não significa que elas estejam erradas em serem tradicionais, mas hoje elas foram abruptamente jogadas para dentro dessa transformação digital, com o advento dessa questão da pandemia, porque hoje é uma forma de sobrevivência desse negócio. Perfeito. Então, por exemplo, a gente tem uma trajetória dessas empresas do analógico para o digital. Entendemos que essa transformação digital também é o uso de novas tecnologias para aumentar de forma significativa a performance de sua equipe, a performance de venda, a performance de demonstração do seu produto ou serviço. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, na administração pública, já estava ocorrendo essa transformação digital, e agora muito mais. No agronegócio, por exemplo, no segmento do agronegócio, na década de 50, 60, 70, existiam as inovações dado o momento para aquele dado momento, para aquele momento histórico do agronegócio, e ao longo da década de 60 até o ano 2000, houve uma inovação muito grande dentro do agronegócio. Só que no ano 2000 para cá, em 20 anos, houve de forma assustadora a questão de transformação digital dentro do agronegócio. Então, a gente consegue ver e identificar em vários segmentos, alimentícios, bancos, por exemplo, a questão do banco. Serviços, né? Serviços. A questão do banco é muito interessante, Adriano, porque a gente percebe que quando imaginaríamos, por exemplo, um banco digital, que você não precisa ir a uma agência, que você não tem um gerente físico ali, que você faz tudo de forma digital. Né? Você guarda o seu dinheiro
aqueles seus milhões, os milhões do Adriano César, você guarda ainda ele não. de forma, você guarda de forma digital. Uhum. Houve uma grande transformação nesse sentido, Tá. e empresas que estavam acopladas ao tradicionalismo ou até ao conservadorismo do business, com essa questão da pandemia, tiveram que se jogar, que se lançar na questão do mundo digital, nessa transformação digital. Então, de fato, efetivamente, não é só uma questão de você ter um perfil no Instagram, ter um perfil no Facebook, Sim. gravar uns vídeos, fazer isso ou aquilo de forma digital nas redes sociais. Passa por uma transformação, passa por um pensamento, passa pela execução e, principalmente, dentro de um processo de transformação. Maravilha, você foi falando várias coisas, cara, assim, fui vendo aqui, pontuando, né, com a quantidade de informação, mas vamos lá, só para tentar blocar, né, esse primeiro comentário seu, bastante rico. Assim, primeiro que é um processo que começa de dentro para fora, né, um processo em que você precisa se repensar o negócio como um todo, inclusive. Então, é aquela história, a chave que abre por dentro, transformação é uma chave que abre por dentro, tem que ter o comportamento do empreendedor, do empresário em querer fazer isso, né? Então, é uma coisa eminentemente comportamental. As empresas são feitas de pessoas, então elas que tomam a decisão de querer se transformar. E aí vem a questão da criatividade e inovação para gerar resultado, né? Porque, e isso passando por todo o processo. Então, quando a gente fala de transformação digital, indo bem além das redes sociais, como a gente deixou claro, é rever, inclusive, todo o processo, a experiência de consumo do cliente, que é o que a gente está vivenciando hoje, né? Então, vai desde, como eu falei, da jornada do cliente como um todo, né? Que envolve aí, desde, às vezes, o próprio bastidor da empresa, a logística, né? O canal de relacionamento e comunicação. Eu queria só fechar, então, para, né, depois devolver para você, a questão da criatividade, por um lado, a inovação precisa, a empresa precisa ter, e a capacidade de se conectar e de se comunicar para o cliente, e não para dentro de si próprio, né, que aí gera muito mais a burocracia do que qualquer outra coisa. Então, só para fechar, né, esse processo como um todo que você citou aí, então, assim, falando em passos, né, a gente está aqui para conversar sobre 3 passos, categoricamente, qual seria o passo número 1, né, digamos, o 0 seria a intenção de se rever, né, repensar o seu negócio. Mas, concretamente, qual é o primeiro passo que o empreendedor, que o empresário, quem está nos assistindo aqui, acompanhando pelo webinar, precisa ter na hora de promover esse processo de transformação digital? Pertinente a sua colocação, Adriano, o primeiro passo, propriamente dito, de forma factual, é entender o que está acontecendo e liderar dentro da sua empresa, do seu negócio, essa transformação. Primeiro ponto é liderar a transformação. Legal. A transformação nesse sentido, em relação ao que está acontecendo, ela envolve diretamente a liderança, com pensamento diferenciado, incentivo à inovação, novos modelos de negócio. Para quê? Para aumentar a satisfação do cliente, aumentar uma vantagem competitiva nos modelos atuais, deixar os processos mais ágeis, promover de fato a inovação do seu serviço ou do seu produto. E, quando eu digo transformar-se começa por dentro, ou dentro da sua instituição, dentro da sua empresa, é de fato simplificar os processos. Maravilha. É de fato simplificar os processos. Então, o primeiro grande passo para que isso aconteça, eu vou falar um pouco depois sobre aplicativos, essas questões todas, mas é liderar essa transformação com uma mentalidade nova, com uma mentalidade de transformação no sentido de definir a visão do meu negócio, quais são as prioridades que eu tenho a partir de hoje, né? Porque o que acontece dentro de muitas lideranças, de empresas, de CEOs, é que eles têm medo e receio do que é novo. E vai uma dica minha, abrace nesse momento o que é novo, porque esse novo vai talvez reinventar o seu negócio. Está com a mente aberta, né? Exatamente. Muito mais está com o mindset, com a mentalidade aberta para o novo. Afinal, o mundo foi quase que inteiro resetado, então esse mesmo novo agora, a gente está todo mundo no mesmo barco, resumindo, né? Todo mundo no mesmo barco, todo mundo dando a largada do mesmo ponto, e você falou uma palavra muito, muito importante, mudar o mindset, mudar a forma de pensar. Né? Existiam empresas que nunca na vida ou na sua história adeririam à questão do e-commerce. Hoje elas se veem obrigadas a desenvolverem um e-commerce nos 48 do segundo tempo para poder vender os seus produtos e sobreviverem disso. Então, gestores não nascem gestores. E a gente precisa entender isso, que a questão da gestão ela vai se modificando e ampliando na medida em que o mercado vai se movimentando e que as coisas também vão acontecendo. E entender dentro dessa primeira transformação mental, essa transformação digital,
é que essas tendências digitais, elas vieram e ficarão para toda a vida, a partir de agora. E esse movimento digital vai gerar um grande valor de marca. Então, tem que se aproveitar nesse primeiro passo, essa mudança de mentalidade, para poder aderir a tudo isso que vem acontecendo. E esse citou uma palavra importante, é simplificação, né? Como fazer as coisas de forma mais enxuta, né? Na lógica da startup enxuta, né? Digamos assim, como simplificar e agregar valor para o cliente, né? Direcionar para o cliente isso aí de forma que ele chegue mais rápido e a experiência de contato com aquela empresa seja mais faça sentido para ele, né? Para o cliente, né? Tem muita empresa que acaba olhando para o próprio umbigo, esquece, né? De olhar para o cliente, que é a razão final do negócio. Acho que simplificação, isso, com tecnologia, né? E aí tecnologia, a gente vive num mundo aí que tem, de fato, várias opções tecnológicas, também para não confundir, né? Quando fala de transformação digital, também passa pelo uso adequado das tecnologias, né? Então, primeira coisa, você falou, só recapitulando, liderar, né? Liderar, né? Ter a liderança, alguém que lidere, que compre a ideia de um processo de transformação, e geralmente isso de fato é feito de cima para baixo pelo gestor maior da empresa. Né? Perfeitamente, definindo principalmente visão e prioridades dentro desse processo do seu produto ou do seu serviço, se de fato se reinventar dentro desse processo digital. Maravilha. Qual seria o segundo passo, então? Primeiro passo, ok, estou a fim de, né, tomei decisão, eu como liderança, como gestor, quero promover a transformação digital no meu negócio, preciso rever onde é que eu posso simplificar, onde é que eu posso, né, tornar mais ágil o meu processo, orientado para o cliente. Segundo passo, qual seria, então? Perfeitamente. Transformação você falou um negócio interessante também, antes de chegar no segundo passo, rapidamente, a transformação da experiência do cliente. A gente precisa entender essa nova forma de engajamento que o cliente tem. Né, e trabalhar esses pontos de contato agora com o cliente, trabalhando, obviamente, os processos operacionais e transformando esse modelo de negócio. Se me permite, eu quero trazer dois dados importantes de duas grandes empresas que a gente viu ao longo dos 15, 20 anos para cá, um processo de transformação na esfera CEO para baixo, mudando uma mentalidade, mudando a visão e definindo prioridades. Sim. A Netflix é a empresa que está liderando a transformação digital, por exemplo, globalmente, não só nos Estados Unidos, mas de forma global. Ela iniciou as suas operações, Adriana, em 1997, e ela entregava DVDs. Caramba. Olha só. Para você ter uma ideia. Ela explodiu a Blockbuster lá atrás, na alocação de vídeo e tal, né? Olha só, a gente assiste Netflix, aquela questão da série e tudo, e imagina que a Netflix é uma realidade de 3, 4 anos para cá. Uma plataforma de streaming que surgiu há 3, 4 anos. Exatamente. Não sabia. Mas não é. Ela está no mercado aí, com suas operações, desde 97. O serviço de entrega de DVDs. Nossa. Ou seja, ao longo desse processo focado em tempo e anos, ela mudou constantemente a sua forma de inovar, de entregar valor, né? De entregar valores. E hoje ela é elencada uma das 5 maiores empresas do planeta. Que bacana. Em capital, em criatividade, em inovação e disrupção. Então, é muito importante essa questão. A segunda empresa que eu queria elencar aqui é a rede Walmart, que é um caso de sucesso clássico de transformação digital. Por exemplo, em 2018, há 2 anos atrás, a empresa investiu, pasme, 11,7 bilhões de dólares em tecnologia e parte digital da empresa. Olha só, uma empresa convencional de varejo, digamos assim. Varejo. Tudo para não fazer isso, né, Ederson? É onde eu quero chegar, Adriana. Ela tinha tudo para não fazer essa transformação, porque ela já era uma gigante. Sim. Ela despontava entre as 20, 25 maiores empresas do mundo. Hoje ela está entre as 5 maiores do mundo. Então veja que esse processo, ela investiu, mas muito antes ela transformou o seu mindset como empresa e entendeu o movimento do mercado. O cliente faz muito isso conosco. Ele nos faz entender para onde o mercado está indo. Então, por isso que essa transformação inicial, o primeiro passo, ela é muito importante no sentido de liderar, de definir visão, de definir prioridades e se abrir para o que está acontecendo. Perfeito. A sua segunda pergunta, em relação ao segundo passo, é se eu mudei a minha visão. Eu ingressei nessa transformação digital, defini a minha visão, estou elaborando esse processo de transformação, qual é o próximo passo? Treinar, se especializar e motivar a sua equipe. Então, por exemplo, dentro desse segundo passo de treinar, se especializar e motivar a sua equipe, qual é o diferencial do seu negócio? O que ele resolve?
não é a grana pela grana do negócio, mas o que é que o teu serviço ou o teu produto resolve das pessoas. Uhum. A gente precisa rever os negócios, rever a estratégia. Aquilo que anteriormente dava certo no offline, pode ser que não dê tão certo no online. E quais são as transformações do meu negócio que eu posso fazer, realizar, para que esse mesmo produto que eu tenho no offline, ele também sirva para o online. E aqui eu destaco, por exemplo, a questão dos supermercados. Tá. Né? Há algum tempo atrás, as empresas de supermercados, os supermercados em si, não pensavam em nenhum momento em ter um e-commerce para vender. Porque eles pensavam assim, como é que eu vou vender um pacote de arroz isolado? Sim. Hoje eles mudaram com o advento do iFood, eles mudaram toda essa percepção digital e se inseriram no digital. Perfeito. Se tem um mercado que nessa pandemia se deu muito bem, foi a questão do supermercado, a questão de restaurante, a questão alimentícia. Porque se aproveita da questão digital para poder, de fato, estar inserido. Então, treinamento, a motivação e o diferencial é importantíssimo nesse processo. Ou seja, integrando o offline com o online, né? Não é, na verdade, quando a gente fala de transformação digital, não significa só necessariamente entregar tudo, né? Via e-commerce, via internet, seja lá... Não, é integrar, inclusive. Se citou o caso aí do Walmart, mas nós temos o nosso caso brasileiríssimo, que é a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza é um case absurdo de sucesso, e em todos os sentidos, inclusive na integração do online com o offline. As próprias lojas físicas se reinventaram, né, no sentido de ser uma grande vitrine ali, né, muito mais. Às vezes o cliente até já comprou e vai retirar na loja, ou ele, né, então essa integração de canais, né, que você usou a expressão aí, de canais de venda, canais de relacionamento, dando uma organicidade maior. Então, novamente, né, ela é um exemplo aí que eu gosto de citar muito, porque ela fez isso muito bem, a integração do tradicional com o online, e não somente o e-commerce. Ela não criou só um e-commerce, ela reviu o seu próprio processo como um todo, de logística, de atendimento, de experiência do cliente como um todo, né, Ederson? Perfeitamente. Magazine Luiza aqui no Brasil revolucionou essa questão digital, em concorrência com a máquina de vendas, que é a Ricardo Eletro, e enfim, todo o conglomerado da máquina de vendas, nessa questão. Então, ela sai do offline, ela sai do físico e tem uma interação digital, primeiramente. Hoje, o principal canal dessas empresas não é mais a televisão. Inclusive, eles diminuíram o budget que eles utilizavam em televisão e passaram esse budget, esse valor agregado para a publicidade para canais digitais. Eles entenderam que o público deles estavam ali. Isso, de fato, é uma transformação. A Luiza Trajano, ela é uma pioneira em relação a essa questão. Hoje, inclusive, trabalhando com marketplace. Nessa questão da pandemia, ela abre a loja dela para qualquer pessoa que se cadastre poder também ter a sua loja dentro da loja dela. Isso é o que seria perfeito dentro de uma transformação. Ela tem um offline dando todo o suporte para online, mas ela tem um online muito forte hoje. É um novo segmento de negócio, é uma central de receitas, um centro de receitas, né, específico, integrado com as lojas físicas. E o que é interessante, né, eu vi dados recentes, que inclusive aumentou as receitas das lojas físicas, ou seja, não canibalizou, não tirou receita, ao contrário, agregou receita às lojas físicas também. Né? Perfeitamente, porque ela ressignificou e reconsiderou a cultura segmental do negócio dela. Ela não teve medo de ter essa transformação, de realizar essa transformação. Com essa transformação vem o quê? Vem o treinamento de uma equipe, vem a mudança de mentalidade também dessa equipe, vem a motivação dessa equipe, porque o que acontece? Muita gente imaginou que o offline dela, a loja física dela, iria fechar. Uma vez que você está vendendo no online, não existe a necessidade do offline. Isso é um mito, porque é aquela questão. Hoje nós temos o Kindle e você lê livros digitalmente. Ok. Isso. Mas a grande maioria ainda prefere o toque. Claro. Pegar o livro, sentir o livro, ir numa livraria, tomar um café com seu amigo numa livraria. A experiência do usuário, ela não é modificada nesse sentido. A experiência de compra não é modificada. O digital vem para agregar. O grande gargalo e o grande ponto é que a gente está vivendo uma vida hoje fora da curva com a pandemia. Então, quem se transformou primeiramente conseguiu sair na frente. Está colhendo os frutos agora. Colhendo os frutos. Mas quem não conseguiu ainda tem tempo, porque essa onda ainda vai dar para surfar por um bom tempo ainda. Então, primeiro, uma mudança de mentalidade efetiva, de cima para baixo, em relação ao negócio, em relação à visão e o que partindo da liderança maior da organização. Obviamente, partindo da liderança. Segundo, treinamento.
e aplicando esse treinamento a especialidades. Por exemplo, Adriano, quando você sente uma dor nos seus ossos, qual é o médico que você procura? Olha, eu acho que é o reumatologista, eu acho que é isso, né? Não é isso? As especialidades médicas eu me confundo, mas aqui é reumatologista, salvo engano. Você procura um especialista, né? Você procura um oftalmologista? Não, vou no Um especialista. cardiologista? Muito menos. Você procura realmente alguém especializado, né? Qual é a grande sacada do digital? Você ser especializado naquilo que você faz, dentro do seu produto. Isso e eventualmente identificando nichos, né? Às vezes você quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Se você vender de forma mais acessível para um segmento, provavelmente você vai ser uma referência naquele segmento. Perfeito. Tem um cara em São Paulo que ele entendeu esse gargalo. Ele trabalhava no offline, ele tinha uma empresa trabalhando no offline com o papel Tissue, que é aquele papel que faz guardanapo, papel higiênico, enfim, todo esse tipo de papel. E ele trabalhava na indústria, e ele identificou um gargalo, veio para o digital, nichou a agência dele para esse tipo de empresa, e ele trabalha praticamente abraçada, sozinho, no digital, para praticamente todas as empresas desse segmento. Olha só. Ou seja, ele identificou que na parte digital, as empresas que trabalhavam, as indústrias que trabalhavam com essa questão, com esse tipo de papel, elas não tinham acompanhamento digital. Então ele começou a visitar essas empresas, conversar com os diretores dessas empresas, propor essa mudança dentro desse nicho. Outras empresas de outros segmentos tentavam contratar ele falou, não, eu estou no meu segmento. Ou seja, hoje ele é o maior especialista digital de papéis Tissue da América Latina. Olha só. E aí o mercado é o mundo, né? Literalmente. Aí o mercado é o mundo. Ou seja, ele se especializou. Então, quando você precisa de um médico para o coração, você não vai num clínico geral, você vai num cardiologista. Isso. A questão digital passa por isso. Ela é extremamente importante nesse segundo passo, você entender qual é o diferencial do seu negócio, rever o processo e a estratégia do seu negócio com foco no cliente, revitalizando essa cultura da sua empresa ou do seu negócio para, de fato, se inserir nesse nicho de mercado. Ao ponto até de se reperguntar, não, quem é o meu cliente mesmo, né? Ou quem pode vir a ser, quem é que me traz mais resultado, a quem eu posso ajudar melhor, né? E aí falando de serviço, não só de produto, né, mas também serviço, né? Como é o caso que você citou aí, bem colocado. Então, resumindo, a especialização, então só recapitulando, né? Comprar a ideia pela liderança maior, direcionar isso para a equipe, esclarecer isso para a equipe, rever os processos internos e poder depois ver qual é a sua especialização, onde você pode entregar maior valor, juntamente com a sua equipe, óbvio, para o cliente, e revendo, inclusive, quem é o seu próprio cliente. Resumindo, é um processo de repensar a empresa como um todo, né, Ederson? Praticamente do zero. Botar na prancheta, de novo, como a gente fala, e rever... Botar no Canvas e rever todo o processo, desde a parte concepção até a parte execução desse projeto. Pessoal, alguma pergunta por enquanto? Algum comentário aqui? Está fazendo sentido o nosso bate-papo? Coloca aqui no chat, só para a gente ter um feedback aí de vocês que estão aqui ao vivo conosco nesse nosso webinar, tá? Se o que a gente está conversando aqui está chegando para vocês direitinho, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar, enquanto a gente se encaminha para o terceiro e último passo, depois sim abre mais abertamente aí, abre mais abertamente é ruim, né? Abre para perguntas e respostas, então só para a gente ter um feedback parcial aqui daqueles que estão nos assistindo. Então, vamos lá. Enquanto isso, Edson, então vamos caminhar aqui para o terceiro e último passo, né, para a gente fechar esse circuito aí, depois a gente ouvir aqui o pessoal. Bom, o terceiro e último passo, aí sim, voltando à premissa da introdução que eu falei, dentro dos processos digitais, redes sociais, aplicativos e ferramentas. Primeiro passo, mudança de mentalidade da liderança. Segundo passo, treinamento, especialização, foco dentro do seu nicho com a questão do cliente. E o terceiro passo é a empresa se aplicar nas ferramentas e processos digitais. Ou seja, se eu tenho que simplificar esse processo naturalmente precisa ser automatizado. Tá. Para que, de fato, eu continue dentro desse progresso de transformação. Sim. Então, para que isso aconteça, eu preciso, primeiro ponto, investir na minha equipe, investir em talento, falar com os especialistas,
contratar agência, consultoria, melhorar a minha imagem, a imagem da minha empresa. O que eu mais vi nessa pandemia são empresas mudando a concepção visual da sua marca, se reposicionando, né? Ao longo do tempo, por exemplo, a Coca-Cola mudou mais de 15 vezes, 10, 15 vezes a sua marca, a Pepsi, a Apple. As empresas, ao longo de períodos, elas vão se modificando estruturalmente em relação ao processo, em relação à mentalidade, mas também visualmente. Por quê? Porque o consumidor, o cliente final, ainda compra muito a questão da imagem. Então, o terceiro passo é aplicar realmente nessas ferramentas digitais que hoje nós temos à disposição. Investir em design, investir num site bacana, investir numa loja virtual, a depender do seu produto ou do seu serviço, investir em marketing digital pesado, porque o momento é agora. Sim. Adriano, o momento de investimento em marketing digital é exatamente agora. É o processo que nós temos que fazer. Por quê? Perfeito. Porque o orgânico, ele tem um teto. O orgânico, ele tem um limite. Orgânico, ou seja, a busca convencional, né, aquela procura convencional do cliente, digamos assim, né, passiva, de forma passiva, né, a empresa de forma passiva. É a forma como o cliente chega até a sua empresa. Naturalmente. Naturalmente, uma pesquisa que está lá com o seu site ranqueado de forma naturalmente, uma rede social... Isso tem uma limitação, né, e tem um tempo que é mais alongado, né, Ederson? É mais de longo prazo essa estratégia, né? Tem, e essa estratégia é mais de longo prazo. Então, o terceiro passo, e talvez dentro do contexto importante também, é investir pesado nessa questão do marketing digital. Para você ter uma ideia, a audiência no Brasil em relação às redes sociais corporativas cresceu 77% nos últimos 3 meses. Olha só. Adriano, 77%. Para você ter uma ideia, é um número altíssimo, é muita coisa para as redes sociais. Ou seja, houve um aumento gradual de Google AdWords, houve um aumento gradual de Facebook AdWords, de Instagram AdWords, de LinkedIn AdWords e, pasme, segmentos do mercado aderiram ao TikTok. Ou seja, questões que a gente particularmente acha assim, poxa, que besteira, né? Vai entender. TikTok, aquele negócio todo, mas pasme, existem segmentos de roupa, de alimento, que estão investindo em TikTok e apresentaram, em média, 13% na elevação do seu faturamento. Olha só, que bacana. Ou seja, mais do que, talvez, criticar, aí vem aquela coisa do mindset, né? Tá aberto para, né, Ederson? Entender e não ir contra, né? E exatamente. Não ter preconceito, né? Peraí, a regra do jogo é essa, vamos entender, vamos ver como é que a gente joga. Não adianta, né, ter o preconceito, né? Como eventualmente eu me incluo nisso. Exatamente. Né? Adriano, eu gosto do TikTok? Não, mas a minha filha ama. A Mila Eduarda tem... De repente, o seu público, né, tá lá, que o decisor é a filha, seja lá quem for da sua marca, e você tem que fazer. Tem que estar lá, querendo ou não, achando legal ou não. Exatamente. Então, uma empresa precisa se posicionar nesse nível que você falou. É ressignificar, não ter o pré-conceito de, eu não vou entrar nessa rede porque meu público não está ali. Faz uma análise, né? Faz um estudo em relação ao teu público-alvo, pesquise, faça um Google Trends, por exemplo. O próprio Instagram, né? Quem diria que o Instagram viraria uma ferramenta, uma rede social para negócio, que até então é uma coisa mais de pessoal, compartilhar fotos, lá atrás, né? Vou compartilhar coisas minhas pessoais aqui, vou botar, né, para... Como era, talvez, o Pinterest lá atrás, enfim, então... Mas hoje não, é uma baita ferramenta de negócio. É uma baita ferramenta de negócio, onde nem todo mundo queria estar, mas hoje você entende que é uma ferramenta propícia do digital para produtos e segmentos diversificados. O Gustavo Show está colocando aí, estão usando o TikTok para vender na Hotmart. Olha só, que legal. Eu não posso ter esse preconceito. Qual é o meu público? Qual é o meu nicho? Qual é o meu produto? Onde o meu público está? O grande problema das empresas atuais é que elas não conseguem definir onde é que o público dela está. Porque ela tem como base o público do físico, o público da loja física ou do serviço físico. O digital é totalmente diferente. E o que a gente está falando aqui, Ederson, é o marketing na sua essência, né? Seja ele digital ou offline, marketing é marketing. Você entender mercado, entender cliente, entender segmentação, né? Os famosos 5 P's do marketing, eles não ficaram para trás, elas estão né, tendo o acréscimo aí do digital. Mas marketing é marketing, acabou. Perfeito. E dentro, para já partir para a parte final, para não me alongar, dentro desse último passo, que é a questão das ferramentas digitais, de fato, a gente precisa entender 4 pontos dentro dessas ferramentas, Adriano. Tá.
Primeiro, computação em nuvem, ou seja, os aspectos tecnológicos com infraestrutura, plataforma, software, enfim, mecanismo de automação, elas estão inseridas dentro desse processo. O ponto central da computação em nuvem, por exemplo, se baseia no compartilhamento de informações e recursos. Certo. Ou seja, eu tenho um Google Docs em que eu posso trabalhar remotamente aonde eu estiver, e o Adriano César também. E as ideias dentro desse processo se complementarem. Perfeito. Então, é um ponto de ferramenta que a gente pode, de fato, abordar. E eu poderia falar, por exemplo, de ferramentas, eu poderia falar do Trello, do Slack, do Storyboard Hack, eu poderia falar, por exemplo, do Mind Master, que você monta um mapa, de fato, de ações e de proposições onde o seu negócio vai chegar. Mapa mental, né, digamos mapa assim. Mapa mental de todo o processo, que, inclusive, facilita e ajuda muito as pessoas, principalmente agora. Poderia falar, por exemplo, do Lightroom, que ajuda e facilita muitas e muitas empresas. Google Drive ou outros mecanismos de HD em nuvem, de informação em nuvem. O Asana, o próprio Dropbox. Ou seja, são computação em nuvem. São ferramentas que trabalham com computação em nuvem. É imprescindível essas informações e esses aplicativos dentro dessa nova temática. O segundo passo... Só te interrompendo um pouquinho, assim, mas o que me vem incrível, assim, a gente tem tanta opção que, na verdade, isso dificulta mais do que ajuda, né? Sim, mas qual delas? Assim, são várias, ok, massa, todas são sensacionais. O grande desafio hoje é a poluição do bom, né, assim, de oportunidades, na verdade. Tem tanta oportunidade que a gente fica meio perdido. Então, eu acho que é um trabalho que, e aí me remete a uma coisa que, assim, quem vai para o mundo digital sem, de fato, uma orientação pode acabar perdendo mais tempo e mais dinheiro do que não fazer em alguns casos. Então, precisa de uma orientação, né? Por isso que a gente volta no passo 2. O passo 1 é mudança de mentalidade. O passo 2 é ter especialistas. Isso. Pessoas que possam gerir e te ajudar nesse processo de uma nova cultura ou de uma nova visão dentro dessa transformação. E fazer uma curadoria, inclusive, dessas ferramentas, né? O que é pertinente para o seu negócio? De repente, você não começa a botar dinheiro, né, tempo e dinheiro numa ferramenta, não é que seja ferramenta, o que for, que não vai trazer resultado. Então, para cada negócio tem um stack, né? Tem um conjunto de ferramentas que vão ser úteis para o seu negócio pontualmente, não você para outros, né? Não é porque para um tá vendendo para um determinado canal que vai se explicar o seu. Então, esse é um pouco do nosso papel e daí um pouco do objetivo desse webinar, né? De alguma forma, peraí, antes de se lançar, antes de começar a botar o pé no digital e fazer transformação, busca quem entende que vai melhor para economizar tempo e dinheiro mais na frente. Desculpa interromper, mas é só porque me veio isso aqui. Vai. Hoje, mais do que nunca, a gente está passando por uma grande overdose de informação. Isso. Então, o que a gente precisa separar, Adriano, até pertinente o que você está falando, separar o que é informação do que é conhecimento. Perfeito. A informação é uma coisa aplicado, né? Que gere resultado. Dentro dos conhecimentos e competências de gestão que, teoricamente, cada gestor, cada CEO tem, eu preciso planejar, entender o meu negócio, ressignificar essas questões e daí por diante poder interagir e entender. Meu público está no LinkedIn, então eu vou operar no LinkedIn. Meu público não, está no Instagram, então eu vou ter um braço maior no Instagram. Não, meu público de fato está em ferramenta tal. Eu consigo atrelar minha equipe usando tal ferramenta. Isso passa, não elimina o planejamento. Maravilha. O planejamento é extremamente importante dentro desse processo de transformação digital. As ferramentas são importantes, são inúmeras, mas elas precisam partir de um pressuposto de gestão e de fato ali para entender o que está acontecendo dentro da minha empresa, dentro do meu negócio. Maravilha. Segundo ponto e eu vou já para terminar, primeiro é a computação em nuvem. Segundo, a própria rede social. Os consumidores atuais criam e compartilham a todo momento. E as redes sociais, de fato, traz para as empresas esse novo mundo. O terceiro passo dentro dessa finalidade são as mobilidades. É entender que o mercado mudou, entender que o meu usuário, o meu cliente também mudou, e eu preciso seguir com as ferramentas ideais esse mercado. E, por final, uma coisa muito importante, o Big Data, ou Data Science. A inteligência dos dados, né? Usar a inteligência de dados para trazer algum conhecimento, informação para você tomar decisão, né? O Google é o Google justamente por conta desse quesito. Olha só, que interessante. Como eu trabalho as informações que eu tenho dentro da minha empresa. Ou seja, o Data Science ou a ciência dos dados combina negócio, que eu entendo como negócio, tecnologia disponível no mercado de utilização, estatística, comunicação, estratégia
e conhecimento. O que eu vou fazer com aquela informação? O que eu tenho com aquela informação? E como eu posso utilizar essa informação a favor do meu negócio? Eu acho que esses são os três passos importantes para poder dar em relação a tudo isso que está acontecendo. Ederson, mais uma vez, tá? Se alguém não tiver uma pergunta, eu vou só fazendo aqui as considerações finais, tá? E, novamente, reforçando aqui, né, o convite aqui para quem ainda não nos segue nas redes sociais, nem ainda não está inscrito no nosso canal, fica aqui renovado o convite. Estou colocando aqui o da BR Management e também o da Rota, mais uma vez, tá? Para quem chegou depois. Então, se inscreva lá no nosso canal, esse vídeo, né, brevemente vai estar disponível lá, e essa é a nossa ideia, né, a gente tem uma missão por trás aí grande, né, Ederson, que é de trazer esse conteúdo, fazer uma curadoria para realmente ajudar, não só nesse momento, mas a qualquer momento, como especialistas aí em gestão e marketing, enfim, no seu caso, para que a gente possa auxiliar as empresas e empresários nesse momento, é o nosso papel, daí o motivo da gente fazer esse primeiro web, né, em parceria entre as duas empresas, que certamente vão ter vários outros aí, durante os próximos meses. Maravilha? Pessoal, Maravilha. Mais uma vez, algum comentário aqui, por favor, utilizem o chat, e enquanto isso eu passo aqui para o Ederson fazer as suas considerações finais, Ederson. Adriano, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder bater um papo inteligentíssimo contigo, uma pessoa sensacional, que, enfim, dispensa comentários em relação ao profissionalismo e como pessoa. É um tema importantíssimo, né, uma transformação que vem ocorrendo de forma gradual nos anos passados, mas agora por conta dessa situação social de forma mais efetiva. Sim. E para mostrar a importância de uma transformação nesses 3 níveis, passando por planejamento, processo, e chegando até a questão das ferramentas, rede social, aplicativos, enfim, todo esse mundo. O Valmir colocou aí uma questão importante, né? Essa questão das ferramentas, ele colocou, porque hoje estão divulgando o marketing digital como uma galinha dos ovos de ouro, sem precisar de muito trabalho. Pelo contrário, o marketing digital você trabalha muito mais do que talvez a parte offline, né? Você precisa ter estratégia, pensar, enfim. Então, espero que esse assunto tenha enriquecido os nossos colaboradores aqui, quem entrou para assistir, que possa dar um norte e dentro desses 3 passos ter um segmento em relação ao seu negócio. Maravilha. Mais uma vez, Ederson e a todos que estiveram aqui presentes aqui no nosso webinar, né? Muito obrigado pela parceria, enfim, pela amizade, por tudo. Novamente, fica aqui renovado o convite para quem quiser depois assistir com calma, ver outros pontos aqui ao longo da nossa conversa. Se inscreva aí nos nossos canais, que certamente em breve esse vídeo estará devidamente lá editado, para que vocês possam assistir e acompanhar. E novos conteúdos, novas coisas, que tanto a Rota 3 quanto a BR Management vão estar aí garimpando, né, Ederson, fazendo esse trabalho aí de conteúdo também para colocar em vídeo aqui para vocês. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, saúde, fiquem com Deus e até breve. Até breve. Valeu, meu amigo.